Muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, dessa conversa em pleno carnaval. Já começou o carnaval e eu espero que você, mesmo não gostando muito da agitação do carnaval, que você de fato aproveite para descansar, para você se divertir de outra maneira, mas eu quero que você tenha um feriado realmente muito bom, é isso que eu te desejo. E em pleno carnaval, você aí à sua maneira vai debater comigo sobre o Flamengo, sobre um tema que é recorrente, é verdade. As pessoas já nem acreditam mais que o Marcos Braz um dia poderá sair do Flamengo, de tão sólido que ele já se mostrou ser, de tanta solidez que o Landim destina a ele. Sinceramente, não entendo por quê, porque causa muitos problemas para o Landim, é muita pressão em cima dele para poder demitir o Braz e o Spindel. Acho que mais o Braz, o Spindel de fato não é tão comentado, mas você sabe que independente de qualquer coisa é auxiliar do Braz, então isso aí já o faz ficar na corda bamba também. Lembrando a vocês que o Juan saiu e que o Skinner saiu também. Aí tem uma conversa, meus amigos, de que o Skinner tinha sido indicado pelo BAP, e se o Skinner foi demitido, o BAP então estaria na oposição, que o Skinner é parente do BAP, o grande amigo do BAP. Tem essas controvérsias lá no Flamengo. E eu vou te falar uma coisa, eu que estou sempre lá na Gávea, tem uma semaninha que eu não vou, mas eu até hoje não tenho aquilo que contar verdadeiramente para você sobre isso, porque tem muitos comentários aleatórios e eu não sei realmente qual é aquele que seja mais aproximado da verdade. Então não sei se o Skinner era parente do BAP ou não era, o pessoal fica falando aí, mas independente de qualquer coisa, se ele realmente era ligado ao BAP, e eu acho que sim, porque ele entrou no lugar do Pelaipe. Você lembra o que aconteceu? O Pelaipe, ele tinha sido muito exitoso com o Flamengo. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Para mim, o principal executivo do futebol brasileiro é o Pelaipe. Não porque ganhou, mas pela sobriedade, pela inteligência, pelo carisma também que ele tem com os jogadores. E se ele saiu é porque o BAP, então, o Skinner está na oposição. O BAP tinha demitido o Pelaipe, o Landim estava viajando, você se recorda dessa história, o Braz tinha então mandado a minuta do contrato novo para o Pelaipe assinar, houve aquela controvérsia toda, houve uma queda de braço entre o Braz e o BAP, que foi vencida pelo BAP na época, e nós perdemos um grande profissional, e aí veio o Skinner, que começaram a dizer aí que era parente dele. Realmente eu não sei falar para vocês se é ou se não é, não vou ficar afirmando aqui, mas se for, o BAP está na oposição. Então, essa história do Braz realmente importuna muito o Landim, e eu sinceramente não sei por que é que ele mantém o Braz ali. Não sei por que suporta tanta pressão, uma vez que a competência do Braz no futebol, ela foi seriamente duvidada no ano passado, depois que o Flamengo não ganhou nada. Eu estou fazendo esse momento de reflexão aqui com vocês, como se fosse uma conversa bem devagar, para você poder ir deixando o teu comentário e você entender onde é que eu posso chegar. Porque, para mim, a competência do Braz, ela já é duvidosa, ela já é questionável há muito tempo. Ela é questionável porque nós sabemos dos erros primários que o Braz comete, e aí de contratações de treinadores de maneira muito precipitada, de jogadores que não vingam, que o Flamengo paga muito alto por eles, enfim, toda essa controvérsia que, na verdade, circunda o Braz. Isso aí, meus amigos, ganhou uma musculatura de relevância maior na medida em que o Braz tenha se envolvido o ano passado naquele episódio com aquele rapaz. E agora, subitamente, depois que apareceram as imagens, houve um acordo ali, diz que o garoto recebeu um pedido de desculpas de bom grado e encerrou tudo. Não é verdade isso. Na verdade, esse menino vai passar o carnaval muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, o carnaval muito bem, vai passar a Páscoa, o Natal, o Ano Novo, o carnaval do ano que vem, o Réveillon do ano que vem, o Réveillon de 2030, ele vai passar muito bem. Você pode ter certeza absoluta, porque deve ter custado, hein? Porque não é possível que de uma hora para outra o menino, então,
tenha se santificado ali, tenha se compadecido, tenha sido misericordioso com o Braz. Só que ali ele envolveu a infraestrutura toda do Flamengo, ele empenhou a palavra, ele falou para a torcida, pediu para o torcedor apoiá-lo, e aí você sabe o que aconteceu. A mentira foi deflagrada naquelas imagens e agora ele entrou em acordo. Mas só que esse é um ano de eleição no Flamengo. Então, sendo um ano de eleição no Flamengo, obviamente que a oposição ela vai explorar bastante isso. E eu quero aqui te dizer uma coisa. Aquele que está na situação, hoje, ele pode migrar rapidamente para a oposição. Aconteceu isso com o próprio Landim. Ele era da situação e migrou para a oposição. Eles chegaram juntos no Flamengo, aquele grupo ruiu e ele migrou para a oposição. Migrou para a oposição quando o Valim se candidatou contra o Bandeira, e o Bandeira acabou vencendo aquela peleja, teve mais 3 anos de mandato, o Landim ali já era oposição, e aí depois ele próprio se candidatou contra o Lomba e acabou sendo eleito, e aí até por falta de um candidato que realmente tenha ressonância dentro do Flamengo, ele acabou sendo o presidente por mais esse triênio, que vai acabar no final do ano, tem eleição. Então é o seguinte, o cara hoje, ele é situação ou ele é oposição, dependendo da conversa que vão ter com ele. E hoje, os aliados do Landim pressionam muito, mas muito mesmo pela saída do Braz. Isso é uma verdade. Sinceramente, eu não sei até quando isso vai ser possível. O fato é o seguinte, o fato é que os dois estão isolados. Eles estão isolados pelo restante da diretoria, eles estão isolados por grande parte do conselho, eles estão isolados pelos associados do clube, eles estão isolados, inclusive, pelos próprios jogadores que não o querem mais. Claro que tem um ou outro que acabou de chegar, como por exemplo o De La Cruz, que deve ser muito grato a ele por toda a negociação, que não vai se envolver nessas minúcias deletérias ao grupo, afastando e dissipando a influência que o Braz tem com o grupo. Mas o fato é que ele não influi em nada mesmo. Ele não tem nenhuma influência. Obviamente ele é executivo, ele apresenta as suas determinações, mas ele não tem nada. E aí o grande problema é o seguinte, é o Tite, porque o Tite de fato foi contratado por ele e pelo Landim. E aí está acontecendo o seguinte, quando da conversa ou quando das conversações com o Tite, o que aconteceu ali, meus amigos, foi o seguinte, prometeram mundos e fundos, prometeram terrenos prósperos em frente à praia, lá em Plutão, lá em Marte, pro Tite. E aí aconteceu o seguinte, é o que você está vendo agora, não houve o cumprimento dessas promessas. E o Landim sabe muito bem que o Flamengo esse ano precisa vencer. Óbvio que você já ouviu falar de mim sobre a relevância do futebol na hora do momento do voto. Tem pouca, porque ali tem tricolor, tem vascaíno, são associados, moram ali do lado, os filhos vão lá praticar esportes. Eu mesmo tenho amigos tricolores e os filhos jogam lá, os filhos nadam lá. Eu tenho ali amigos, inclusive, que são torcedores de outros clubes que eu encontro lá dentro e que não torcem para o Flamengo. Então esses caras não querem saber do futebol. Ao contrário, eles querem saber se o clube está muito bem. Eu já falei isso aqui para vocês. Só que aí é o seguinte, a oposição ela fica mais ruidosa. A oposição ela fica mais barulhenta na medida em que o Flamengo não vença dentro de campo e que comece a produzir sinais peremptórios, quero aqui dizer aqui a vocês, de que as coisas não vão funcionar lá na frente, como é o que está acontecendo agora dentro do campo. Eu já falei para vocês, o Tite não quer mudar a sua filosofia, o Tite não faz experimentos táticos, o Tite promove substituições que não são nunca diferentes daquelas que ele já fez ao longo da vida, e qualquer treinador aqui no Brasil conhece muito bem o Tite e sabe muito bem qual é o seu portfólio durante a partida. Todo mundo sabe que vai entrar o Gabigol, todo mundo sabe que vai entrar o Bruno Henrique até que eles recuperem a titularidade, todo mundo sabe que vai entrar ali o Luiz Araújo. Se por acaso
continuar a entrar. Eu vou contar isso aqui para vocês. Todo mundo sabe que ele pode tirar o Pulgar no momento de descanso. Amanhã, por exemplo, não tem a escalação, mas é bem provável que ele entre realmente com o Alan, por exemplo, no lugar do Pulgar, para poder descansar o Pulgar. É bem provável isso. Esses jogadores ainda não vingaram, eles custaram 50 milhões cada um. O associado, o conselheiro rubro-negro, está fazendo muita pressão, aí aparece a hecatombe. Essa daí é da deflagração das cenas, né, lamentáveis lá no shopping do Braz e do amigo dele agredindo o rapaz. Já está resolvido no âmbito civil, no âmbito, acho eu, criminal também, na medida que aquilo ali poderia enveredar para algo assim. Houve agressão, houve inverdades proferidas no momento do depoimento, enfim. E também houve, você sabe, uma tentativa de engambelar o torcedor rubro-negro. Você aí, também houve o uso da estrutura do Flamengo, e isso aí, meus amigos, é um tempero essencial para o companheiro que vai se candidatar a presidente do Flamengo usar. E aí eu acho o seguinte, o momento nunca teve tão crítico. Deveria ter estado mais crítico depois que o Flamengo não ganhou o ano passado nenhum título. Você aí, meu amigo, o ano passado não comemorou uma vez, você não gritou uma vez, é campeão. Isso aí, cá entre nós, é muito lamentável para um time que gasta tanto, para um time que tem tanto investimento por parte do torcedor. Você aí, companheiro, investe bastante. E aí, corporativamente falando, você sabe muito bem que em qualquer instituição, em qualquer corporação, inclusive até em instituições familiares, cuja concepção é a de estrutura familiar, até um importante familiar numa empresa familiar e acaba perdendo realmente a função, porque o mercado não perdoa. O mercado, ele é impiedoso. Então, se tem algum problema com a gestão, é preciso trocar rápido, independente de quem seja. E aí você vai dizer para mim que o Landim não sabe disso? Ele que foi gestor de grandes organizações ao longo da vida, você vai dizer que outros companheiros que estão ali não sabem muito bem que a pressão por resultados é enorme e que se eles não vêm, é preciso que haja mudanças? Ainda mais depois de tantos erros, aquela história das férias, terem demitido o Dorival, contratado treinadores que não têm uma filosofia de futebol intrínseca à essência do torcedor rubro-negro. Não adianta, meus amigos, vocês tentarem mudar essa história. Não adianta vocês quererem adotar a cultura do Corinthians, a cultura do Palmeiras, aquela cultura de que ganhou, tá bom. Não é assim, você sabe muito bem que não vai acontecer isso. O torcedor do Flamengo quer plástica, o torcedor do Flamengo quer vários gols, o torcedor do Flamengo quer o seu time triunfando durante o tempo inteiro. O torcedor do Flamengo não quer correr risco ali, o torcedor do Flamengo não quer ficar nervoso durante a partida. O torcedor do Flamengo quer aquele orgulho de entender que o seu time está fazendo jus ao investimento que ele faz, que o torcedor faz ali no clube. E não é isso que acontece. O Flamengo está tendo dificuldades para poder vencer adversários muito fracos, faz poucos gols. E quais são as pistas? As pistas, meus amigos, são as de que realmente o Flamengo não vai vingar no ano de 2024, caso não haja, então, uma mudança por parte do Tite, filosoficamente, delineando estratagemas táticos dentro do campo que nos impulsionem para a vitória. Só vai acontecer assim. Ele não muda de forma alguma e está botando a culpa exatamente no não cumprimento das promessas que foram feitas por ele. Então presta bem atenção, quando o cara veio, foi difícil sensibilizar o Tite. Aquilo foi uma negociação importante. Aquilo ali foi uma boa negociação. Apesar de não gostar do Tite, em termos de negociação, quando você percebe exatamente o nível de dificuldade que era para poder convencer um treinador de que ele deveria voltar a trabalhar
num clube, num ano que inclusive ele chegou a dizer que não trabalharia, e tem vários memes dele aí falando sobre isso. É uma negociação complexa, muito difícil realmente. O Braz, ele teve que apresentar argumentos que realmente sensibilizassem o Tite, porque não era para ele voltar realmente, ele estava querendo descansar mais, assumir um time lá na Europa, ou seja, ele, independente de ser o Flamengo ou não, ele era o técnico da seleção brasileira, ele não vai correr o risco de perder o seu capital. Que capital? Eu não sei, porque comigo ele não tem capital. Vocês se recordam daquela live de pós-jogo que eu fiz, Brasil e Croácia, vocês sabem muito bem o que eu venho falando aqui. Eu não gosto da filosofia dele, no entanto eu acho que ele é um cara organizado, ele é um cara que, como eu já disse, tem um bom relacionamento com os jogadores gostam dele, vão correr por ele. Isso aí, meus amigos, com uma discrepância técnica enorme dos nossos jogadores com relação aos outros, pode fazer a diferença, pode ganhar, mas não vai ser daquele jeito que você quer. Realmente não vai ser. E corre o risco realmente de mais empate como aquele contra o Vasco, e empatar de novo ali contra o Botafogo. Se por acaso fosse empatar, porque o Vasco, o Léo Pereira tirou 2 bolas inacreditáveis, o Léo Pereira fez gol agora de novo, o Léo Pereira está se destacando bastante. Mas foi um zagueiro que fez o gol, ou seja, o destaque do time é o zagueiro. Isso mostra claramente que o time não está construindo bem, não está produzindo muita coisa. Então é o seguinte, ele está botando a culpa agora, o Tite, no não cumprimento dos reforços que foram prometidos. Era uma negociação complexa, você sabe disso. Vai deixando o teu comentário aí, porque é muito importante enquanto eu estou falando. Era uma negociação difícil, o Braz teve poder de persuasão para poder fazer com que o Tite aceitasse a proposta do Flamengo. Isso foi um mérito do Flamengo. Dentre esses treinadores que estão por aí, eu diria para vocês, livres, eu diria que não havia outra escolha, por isso eu até quero dizer a vocês, eu não vou culpar o Braz por isso, mas culpo o Braz pela não cobrança, culpo o Braz por não cumprir as promessas que fez para o Tite, porque agora ele está cobrando. E ele sabe muito bem que ele não tem ali um jogador de lado de campo, ele também não quer testar o Matheus Gonçalves, ele sabe que o Luiz Araújo não está bem, ele sabe que o Alan não está bem. É provável até que ele inicie o jogo amanhã com os dois, eu não sei. Talvez ele pudesse amanhã oferecer ali para o Carnaval, os jogadores vão teoricamente descansar, né? Eu não sei, mas ele poderia amanhã, por exemplo, escalar ali o Gerson pela direita, o De La Cruz por dentro, um time no 4-4-2, com Pedro e Gabigol. Ele podia fazer isso, ao invés de botar o Luiz Araújo. Ele podia testar essa formação, aí no segundo tempo ele vai e muda essa formação e retorna, aí tira o Pulgar, aí põe o Alan, dá mais minutagem para ele, enfim, que as pessoas insistem bastante que seja um grandíssimo jogador. Eu não acho que seja um grandíssimo jogador, acho que é um jogador bom, mas até agora no Flamengo eles não mostraram nada nele, nem o Luiz Araújo, e precisam mostrar urgentemente, porque a situação está muito difícil. Então isso aí também implicou num desgaste do Braz com o Tite, que, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro vai exigir e que o Flamengo cumpra as suas promessas. De fato tem que exigir, porque foi uma promessa, ele foi para o Flamengo em função daquela conversa, do conteúdo da conversa, e o conteúdo da conversa, meus amigos, é inequívoco, viu? O conteúdo da conversa mostra claramente que o Flamengo prometeu muita coisa, porque o Tite, ele estava afastado do futebol ali de dentro do campo, mas ele estava observando, ele conhece muito bem as nevralgias do Flamengo. Mas eu quero te falar uma coisa, independente de qualquer coisa, o time está jogando mal, mas o Braz também está desgastado com ele. Tudo que eu estou falando para vocês é verdade. Quando eu não tenho certeza, eu falo. Como eu falei que não tinha certeza se o BAP realmente foi um indicador do Skinner, se o BAP está na oposição ou não, eu realmente não sei. Eu não posso ser responsável aqui de falar sobre uma coisa que eu não saiba. Mas deixando claro aqui para vocês, meus amigos, eu acho que essa daí é a pior situação a qual o Braz já esteve envolto, e ele conta ali com um aliado que realmente hesita bastante em tomar uma decisão que contribuiria para a própria paz dele dentro do clube, para uma harmonização política
porque o Braz ele gera muitas convulsões realmente lá dentro do Flamengo, porque os opositores querem a saída dele e, obviamente, desestabilizarem também o Landim. Aí você vai dizer assim, mas pô, Gilmar, você está caindo nessa? Pô, porque o problema não é só a política, o problema é com os jogadores também. Os jogadores, ele está sem clima com os jogadores. Os jogadores não o respeitam mais. Caramba, como é que você também vai poder respeitar alguém que vai dar uma entrevista coletiva? Cá entre nós aqui, o cara vai dar uma entrevista coletiva, te mobiliza, Braz vai falar sobre o que aconteceu, aí fica ali o Brasil inteiro, porque é o Brasil inteiro mesmo, porque todo mundo gosta de saber do Flamengo, independente de rubro-negro ou não, dá muito ibope, realmente, me perdoem aqui esse termo, mas realmente dá muita ressonância, então estava todo mundo ali vendo aquela entrevista na hora, chamou muita atenção, o jogador também está vendo, e aí, vocês acham que também não tem essas pilhérias entre eles, não tem essas conversas? Pô, o cara mordeu a virilha do outro, como é que pode? Pô, saiu ali, despreparo e tal, aí alguns problemas que aconteceram no ano passado também, ao contrário do que você imagina, o jogador não quer perder, não. O jogador não quer entregar o ouro, não, viu? Tem muita gente que fala assim, o jogador que frita o técnico, nada. Ele quer ganhar, porque ele sabe muito bem que o valor dele no transfer market vai diminuir. E, por óbvio, ele vai perder isso. Os empresários não deixam, meus amigos, que isso aconteça. Os empresários não permitem que os jogadores esmoreçam dentro de campo para poder derrubar o treinador. Eles não permitem isso, isso não acontece de jeito nenhum. Então, meu amigo, tudo isso que eu estou te falando aí é uma verdade, os jogadores também não querem, o cara está num momento difícil mesmo, viu? Difícil, é uma informação lá de dentro da gávea, de dentro do ninho. É um momento, eu diria, o pior da história do Braz dentro do Clube de Regatas do Flamengo. E o Landim ainda tentando segurar. Não sei até quando vai conseguir. Não sei até quando vai poder explorar resultados anteriores e cabalar a opinião pública a respeito do Marcos Braz. Eu não sei. Sinceramente, fico eu pensando aqui. Então tem uma probabilidade realmente enorme dele cair. Ele já até conjecturou pedir demissão até. Foi demovido pelo Landim, ou demovido não, conversou sobre isso com o Landim, eu sei também sobre essa história. Então, meus amigos, a situação ela é bem difícil ali para o companheiro. É o seguinte, eu quero aqui te explicar uma coisa. Amanhã tem uma live direta do Maracanã, Flamengo e Volta Redonda, deve começar 3 horas da tarde, viu? Esse jogo vai começar às 4, vai até às 6, depois tem aquela live de pós-jogo, ou seja, aquele react raiz que você já sabe que você vai gostar, de acordo com os meus trejeitos, de acordo com como eu realmente estou percebendo ali a partida, sem querer avocar para minha razão, mas é verdade, eu acho bem legal, tem ficado bacana, porque eu estou nervoso, eu estou lendo, aí leio aqui os companheiros, é uma espécie de solidariedade também, com atenuantes das brincadeiras que os anti-rubro-negros fazem. Então eu acho muito legal realmente esses reacts. Eu queria que você estivesse comigo amanhã a partir de 15 para as 3, 10 para as 3, eu vou começar direto lá do Maracanã. Acabei de receber agora meu cadastro, ele foi aprovado para o jogo. Tá bom, meus amigos? Então se inscreva aí no canal, deixa o like. Quero te pedir uma outra coisa. Tem o meu Instagram, @FernandoGil e o com a minha filha, que é bem legal também, @FlamíliaGil. Tem postado um monte de coisa, até brincaram comigo lá que eu estava vestido de índio, fui lá no baile do Sarong, fiz a live lá na Roxa também, viu? Você precisa baixar a Roxa, tô te falando, fiz a live da Roxa ontem lá direto do baile do Sarong, tem um carnaval inteiro aí, Gil no carnaval, bloco, baixa lá também, para você poder se divertir comigo, porque ainda tem pouca gente, mas é um trabalho meticuloso para você poder cabalar mais inscritos ali. É mais difícil, porque é um público voltado para as pessoas mais novas. Então você aí que está assistindo esse vídeo, vai lá, confira lá as lives, você vai gostar, tô te falando. Ontem tinham 180 pessoas no ar e ficou bem legal, viu? As pessoas, chega aí, Gil, olha lá aquela mulher, aí é tromba e tal, é muito engraçado, tu vai se divertir pra caramba. E eu quero que você se divirta comigo, baixe lá. Tá bom? Grande abraço aí, deixa teu comentário, se inscreva no canal, deixa o like aí, bom carnaval pra todo mundo, até amanhã, direto do Maracanã. Saudações.